Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então, ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, ao mesmo tempo que dá a glória a Pedro, dá o poder para ele ligar, desligar, perdoar os pecados, dá autorização para ele ser a cabeça da igreja, a pedra onde a igreja seria edificada. E, ao mesmo tempo, Jesus usa de uma dureza com ele. Porque todos nós que somos cristãos estamos sujeitos aos sofrimentos do tempo presente. Nós seremos tentados. Nós passaremos pelas perseguições, pelas dificuldades. Até me lembro, esse tempo atrás, que chegou um rapaz lá e disse: Padre, nós estamos vivendo um tempo de tribulação, os cristãos serão perseguidos. Olha, eu estou querendo ir para uma fazenda, ir lá para o meio do mato, ficar lá, juntar um grupo de pessoas. Nós vamos ficar ali, vivendo. Eu falei: querido, Jesus não te chamou para isso, não. Não é para você ir para a fazenda, não. É para você ficar aqui, no meio do mundo mesmo. Nós vamos enfrentar o mal aqui. Jesus não mandou ninguém para ir fazenda, se esconder, arrumar um grupinho, ficar ali escondido, nada disso. Jesus disse: olha, vocês vão estar no mundo presente, sofrendo as dificuldades, as dores aqui, sendo testemunha. Aquele que morrer por causa de mim, esse vai chegar na glória. Então nós vamos estar aqui. Aonde que você vai hoje que você não é conhecido? Onde você vai esconder hoje, com tanto de drone que tem passando ali? Né? Lá em cima tem satélite que sabe até o número do seu CPF, que está aqui no cartãozinho de crédito. Então não tem como esconder mais, não. Os chips que o mundo ia colocar nos homens, não é mais na pele. Está no cartão de crédito, está no seu celular. Você te acha a hora que quiser. Quem tem um celular, quem tem um cartão de crédito, quem vai ao banco movimentar a conta, todo mundo sabe aonde que você vai,
quanto que você gasta, quanto que você tem dinheiro, quem que você deve, todo mundo sabe. Nem tem jeito de esconder mais não. Você que mora lá no Alasca, eu fico vendo lá, o pessoal vai lá de satélite, lá dentro da casa da pessoa. Esse dia eu estava olhando, procurando a minha casa, lá na minha cidade, onde minha família mora. Aí eu fui lá no portão da minha casa, fiquei olhando lá, falei, nossa, eu morei tanto tempo aqui. Então, você precisa nem esconder mais. O satélite vai lá dentro da porta de sua casa, se estiver aberta, até vai falar a marca da geladeira. Então, você vai esconder de quê? Então, o homem de Deus, por isso que nós estamos celebrando, esta graça, Deus diz, não, Pedro, você vai fazer aquilo, você vai passar por sofrimento, se eu vou morrer, você também vai. Se eu vou ser crucificado, prepare que você também vai ser. A nossa cruz, às vezes, é de outra forma. Não é a reparação dos pecados. Já foi reparado em Cristo. Mas nós seremos, às vezes, humilhados, desprezados. Assim como nós vemos a primeira leitura de hoje, Deus falando dessa graça que vai acontecer da nova aliança. Jesus é a nova aliança do Pai. Aliança eterna que nada mais rompe. Todas as vezes que você vai lá confessar, o seu pecado é perdoado. E Deus esquece teu pecado. Deus não fica lembrando do meu pecado. Então, esse dia nós estávamos fazendo com que a indulgência de reparação essa semana, dos culpa do pecado. A culpa fica porque tem ações nossas que causam dano às pessoas. Mas o pecado já foi perdoado. Toda vez que a pessoa vai lá confessar, o padre perdoa e está perdoado. Às vezes chega a pessoa lá, padre, porque quando eu era criança, eu fiz esse pecado, eu falei, já confessou? Já está perdoado. Eu não posso perdoar de novo. O padre não tem como perdoar pecado já confessado, que ela não fez de novo. Não posso perdoar. Ah, mas essa situação não sai da minha cabeça. E eu fico lembrando, a culpa do pecado ela é necessária para mim não fazer de novo. Se eu fiz um pecado grave e ele fica batendo na minha cabeça, de vez em quando ele vem, é para me lembrar que eu não devo fazer de novo. Mas não é para confessar de novo, porque não tem jeito do padre perdoar um pecado já confessado. É Deus que perdoou. É como uma pedra tirada ao mar, ninguém acha mais. Deus não fica desenterrando defunto, não. Mas as pessoas ficam, às vezes, querendo que o padre perdoe de novo. O padre não perdoa de novo o pecado que a pessoa não cometeu. Se ela cometeu de novo, o padre vai acolher. Aí o padre vai exortá-la. Olha, já não é a primeira vez. Já é uma segunda. Esse pecado é grave. Então o padre vai dar uma exortação. Aí vem uma terceira vez. O padre vai engrossar um pouquinho mais a voz, né? Espera aí, você está abusando do negócio. Está abusando da graça. Está abusando do perdão. Está abusando da misericórdia de Deus. Então aí o padre vai, às vezes, dar uma fechadinha, um beliscão mais forte. Aí vem uma quarta, uma quinta, aí o padre vai ter que, por isso que está aqui, ligar e desligar. O padre pode dizer, eu não vou te perdoar hoje não. Volta para sua casa, pensa se realmente você está disposto, porque tem gente que vai lá confessar, não arrependimento, vai confessar culpa, se sente culpada, mas não se sente arrependida, porque ela não mudou de vida. O arrependimento me faz eu ter uma atitude nova. Bebia, parei, xingava, parei, falava mal, parei, ofendia, parei, roubava, parei, gritava, me prostituía, parei, cometia adultério, parei. Então, esse é arrependimento. Às vezes a pessoa pensa que arrependimento é uma culpazinha que fica lá só corroendo e volta para a vida. Não. Arrependimento são atitudes que a pessoa vai ter nova. Então, por isso, Cura d'Arcs ficou famoso porque ele era firme com as pessoas. E Cura d'Arcs dizia assim, quando ele chegava numa cidade, que ele entrava na cidade e via aquelas tribulações, o povo correndo, e os demônios, ele tinha o poder de ver os demônios, e os demônios correndo de um lado para o outro, e vendo os demônios correndo, e os demônios ficavam quietos de jeito nenhum. Ele falou, essa cidade aqui tem um padre bom e tem um povo santo, porque o demônio está correndo, está agitado. Quando ele chegava na cidade, que o demônio estava sentado lá na praça, deitado nos bancos, na entrada da igreja, na praça pública, ele falou que o padre não está rezando e o povo é muito pecador.
Porque o demônio está calmo, cegado, né? Por isso que ele falava, quando você não está passando por tribulação, por dificuldade, as coisas estão muito... Você está vivendo uma vida acomodado, o demônio está bem tranquilo por seus pecados. Ele não vai te agitar. Ele vai deixar você continuar pecando, porque ele quer que você vive de pecado. E às vezes as pessoas chegam lá, falam, padre, o senhor tem um coração muito duro, o senhor não tem compaixão. Não é que eu não tenho compaixão, eu tenho compaixão, mas não sou convincente com o seu pecado. Não posso concordar com o pecado daquela pessoa. Às vezes a gente endurece um pouco, porque a gente vai conversando, vai perguntando, quantas vezes você já fez isso? Qual é a sua ação? Por que você está assim? Então, o padre, na paróquia, às vezes, as pessoas ficam até com vergonha de confessar com ele. Aí o que o padre vai pensar de mim? Não vai pensar nada. O padre não pensa que você é pecador, deixou de ser pecador. O padre está lá para te acolher o seu pecado, e se você está consciente, arrependido, ele está lá para te dar o perdão. Aí é a misericórdia de Deus. Aí a misericórdia de Deus não é passar a mão na cabeça. Olha o que Jesus falou para Pedro. Sai de mim, você pensa, ó, o que Jesus disse? Não, vai para longe de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás, que tinha acabado de dar a ele o poder de ser o Papa da igreja. Então, às vezes, o padre vai fazer isso, firmar o passo para que a pessoa se arrependa do seu pecado e viva uma vida nova. Porque, às vezes, ela está acomodada naquele pecado. Tinha uma mulher que esse dia para trás, tem uma semana já, que chegou lá, encontrei com ela na missa. Depois da adoração, não foi na missa, depois da adoração, a senhora chegou para mim e falou, padre, eu saí daqui com a raiva do senhor, porque o senhor foi muito duro comigo na confissão, e o senhor não quis me dar o perdão naquela hora, se eu não tivesse arrependida, e eu falei que ia me arrepender e ia mudar de vida. Aí o senhor me deu a absolvição. Eu fui embora com muita raiva. Mas graças a Deus que eu larguei aquela vida que eu estava vivendo. E se eu não tivesse sido duro, ela ia continuar na mesma vida, no mesmo pecado. Então, Curadáquis era isso. Esse pároco que às vezes exortava. Padre Pio era ranzinza na confissão. O padre que foi me confessar, que me confessava, era ranzinza. Uma vez ele não me deu a absolvição, me deixou um mês sem comungar. Fica lá fora, você entra na igreja, senta ali no banco, você vai participar da missa e não vai comungar. E durante um mês inteiro você vai lembrar que por que você não está comungando? Por causa do teu pecado. Porque o pecado, você está dando mais valor ao pecado do que a Eucaristia. Aí eu fiquei um mês sentado no banco, sem comungar, para me aprender a dar valor à Eucaristia. Então, ele foi exigente comigo, senão eu não criava vergonha na cara. Então, às vezes, a gente pensa que o padre está querendo, o padre está sendo sem compaixão, com dó. Às vezes eu falo, meu Deus do céu, não é que eu não tenho compaixão. Eu tenho compaixão porque eu também sei dos meus pecados. Mas também, quando o padre exige de mim, eu tenho que criar vergonha na cara e mudar. Eu tenho que mudar. Então, hoje Deus está falando dessa graça que Deus oferece. Jesus está mostrando que a aliança que nós temos com Deus, ela é eterna. Tudo de bênção, de graça de Deus está em mim eternamente. Toda a riqueza do céu, todo o perdão, toda a graça que eu preciso para viver em Deus, é preciso que eu saiba viver. E por isso Deus às vezes exorta a gente com situações e exige da gente uma mudança radical, como ele exigiu de Pedro hoje. Vai para longe de mim, Satanás. Porque você pensa não como Deus. Você acha que não vai ter sofrimento, não vai ter tribulação, não vai passar pelas dificuldades? Vai sim, Senhor. Se eu que sou Deus estou passando, se eu que sou o Filho de Deus, amado de Deus, estou passando, você também vai passar. Cristão é chamado a enfrentar o sofrimento, tomar a sua cruz e ser testemunha de Cristo nesse mundo. Essa é a nossa vocação, viu, gente? Não tem outro jeito, não. Quem quiser ser cristão, vai ser desse jeito. Mas Deus também te capacita para você enfrentar o sofrimento. Te dá a graça. Amém? Feche seus olhos por um instantezinho. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem, que às vezes tem medo de confessar, achar que o padre vai ser duro.
Não, Deus sabe do seu coração, Deus sabe o que você precisa. E Deus vai te dar graça para que você saiba vencer os pecados, as misérias, as fraquezas, para que você seja testemunha. Para que você cada dia mais saiba viver a sua fé, a sua igreja, com o seu padre, saiba rezar pelo seu padre, saiba pedir, em vez de, às vezes, reclamar, falar mal, xingar, reze por ele. Que nós sejamos este povo que vive a graça de Deus a cada dia. Amém?